Ok, boa noite a todos. Me escuta aí, Grazi? Te escuto bem, Ferreira. Boa noite, pessoal. David, boa noite. Ok, pessoal, o pessoal está chegando aí, já vamos iniciar aqui, seremos pontuais, essa é a nossa ideia, tá? Exato. Então o pessoal já está dando aí uma boa noite, agradeço aí, Priscila, David, todo mundo aqui na sala. Bom, acho que eu já posso dar o start aqui, e primeiramente eu gostaria, antes de agradecer a tua presença, Grazi, deixar de maneira bem clara, né? Mais uma vez a Ciacom está fazendo o nosso já tradicional webinar, onde a gente procura trazer temas que sejam relevantes para o agronegócio como um todo, né? Seja na parte de pós-colheita, ou seja na parte diretamente da produção, porteira para dentro, tá? E hoje a gente vai abordar um tema ao qual nós não tínhamos tratado nos webinars anteriores, que é justamente como melhorar esse processo de carga e descarga de grãos, certo? Dentro de uma unidade armazenadora. E aqui a gente vai apresentar dicas que possam realmente trazer algum benefício para a operação de quem estiver nos assistindo aqui hoje, tá? Então, essa é a ideia, todo mês aí, a gente trazer algum evento que seja relevante para o segmento, tá? Então, essa é a nossa proposta aqui, beleza? Bom, Grazi, então, já passando aqui a bola, se apresente aí, agradeço em nome de toda a equipe Ciacom, não só do comercial, mas como também de todo o time aqui que está presente na operação e também a equipe de marketing que consegue e nos dá o apoio para poder trazer esses eventos à tona. É verdade mesmo, Ferreira. Eu também me sinto lisonjeada por estar participando desse evento, que é um assunto que a gente sempre comenta tanto, né? Quando a gente faz as nossas visitas nos armazéns e principalmente época de safra, que é uma loucura de caminhões, filas de caminhões, enfim. Então, queria agradecer também todo o time envolvido para que a gente consiga, né, sempre tracionar esses webinars. E agradecer ao público que está aqui, nós já estamos com 25 pessoas, eu acho bem legal. Agradecer os clientes que sempre estão dando aquele apoio, me chamando aqui no WhatsApp, Grazi, estou aqui com você, isso é muito legal. E bom, e falando um pouquinho de mim, tenho 12 anos já de carreira dentro do agronegócio, com foco total desde que eu vim para esse universo Ciacom, né? Sempre estar me aperfeiçoando para atender melhor os nossos clientes, né? E dentro das especializações que a gente tanto dá foco aqui dentro na Ciacom é entender de fato como a gente consegue performar melhor o armazém gerais. Então, tudo que eu tentei fazer até aqui veio bem voltado para o agronegócio, como a gente consegue gerar mais lucro para os armazéns, e essa tem sido a nossa pegada aqui dentro da Ciacom. Eu falo que não só para mim, como eu tenho aprendido com você, inclusive, né, João Ferreira? É isso aí. Então, para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou sempre, digamos assim, um anfitrião aqui recebendo alguns convidados, justamente para tentar trazer conhecimento, e a gente sempre aprende também, sempre com as pessoas que a gente traz aqui para poder dialogar, tá? E a minha experiência justamente nesse segmento e com o tema que a gente vai abordar aqui hoje é algo que sempre fez presente, tá? Então, eu também, pegando a estrada com muita frequência, a gente percebe, principalmente nos períodos de safra, onde você tem um fluxo muito grande de caminhões, e a gente vai justamente aqui hoje, né, Grazi, discutir o cenário que a gente vê com os nossos clientes, como é que a gente já ajudou vários clientes a melhorarem esses processos, tornarem eles mais cadenciados, mais fluidos, né, para evitar todos alguns problemas que, inclusive, a gente vai abordar aqui no dia de hoje, tá? Então, beleza, dando sequência aqui, quase 30 pessoas, vamos iniciar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, Grazi, aqui a gente sempre fala que é um bate-papo, onde a gente procura expor alguns assuntos, e a gente separou aqui, né, alguns itens que a gente vai destacar na nossa conversa aqui hoje, tá? O primeiro deles, que é essa questão que eu digo mudança de cenário, tá? Eu puxo muito no meu passado, tá? Há algum tempinho já atrás, não tenho 12 anos, tenho mais de agronegócio, e já se passam de 2 décadas envolvidos diretamente com o agronegócio, e eu percebo não, é um fato, na verdade, que o cenário mudou de maneira drástica, tá? Os produtores, enfim, eles se aperfeiçoaram, a produção, a gente vai até dizer sobre isso
iniciando, né, que é o aumento da produção, ele vem de maneira significativa, e tem alguma coisa que a gente pode se orgulhar muito do fato de sermos brasileiros e bater com a mão no peito dizendo que a gente faz muito bem, que a gente é referência mundial mesmo, no quesito de aumento de produção, tá? Isso é um fato. Tá? Então, a gente vai abordar agora para entender como esse desafio ainda ele continua. Tá? Então, a cada ano que passa, a gente tem incorporação de produtividade, tá? E se a gente analisar o gráfico, o que sobe a produção, ou seja, produtividade aumentando, e incorporação de novas áreas, porém, incorporação de novas áreas de maneira até tímida, perto da produtividade que a gente tem conseguido, tá? Vamos trazer, exatamente, vamos trazer um tema, o pessoal deve estar se perguntando aí, essa sigla, né, o que é o ESG aí, tá? Então, dentro do agro, talvez ainda não com tanta ênfase, dentro dos armazéns gerais, talvez menos ainda, mas aqui eu quero jogar um pouco de luz a respeito dessa questão do ESG, que é algo já muito difundido mundialmente e que vai ser um desafio também para quem está dentro da área. Eu falo que é algo que vai estar na moda, essa nomenclatura, agora, aqui no Brasil, né? Já está começando e vai ganhar uma proporção muito maior. Exatamente, tá? Falar sobre essa questão da concentração das operações, tá? E isso vem também como parte do desafio. As janelas cada vez mais curtas, tanto de plantio quanto de colheita, e isso exige um desdobramento na parte, principalmente da recepção e expedição, que às vezes elas acontecem simultaneamente, né? Ou seja, estou recebendo, estou expedindo, porque o volume e a produção exige que o armazém tenha mais velocidade nos processos, tá? Sim. Um fato importante dos últimos 6 anos, que é a questão da lei do motorista, que impactou diretamente o setor, então é um desafio novo também que deve ser atendido para atender essa legislação, que casa também com a questão do ESG, depois a gente faz esses links, tá? Sim. Ou a parte da transformação digital, tá? A gente conversava aqui antes de entrarmos ao vivo sobre o quanto mudou a nossa rotina, né? Então, da maneira como a gente trabalhava até, a maneira como os armazéns trabalhavam, a maneira como os produtores estavam acostumados e como isso impactou, principalmente com o advento da pandemia, tá? Que ainda não acabou, os números, graças a Deus, melhorando, mas ainda estamos em uma pandemia, tá? Então, quanto isso também, essa questão da transformação digital, ela é um desafio, porém uma oportunidade muito boa também de aprimorar os trabalhos, tá? E a questão de necessidade transparente, né? De transparência, seja com os parceiros, com os clientes, com os fornecedores. Então, o quão relevante é para a unidade armazenadora hoje em dia, tá? Dentro desse processo, ter canais de comunicação e com o que a gente chama de stakeholders, né? Que, na verdade, esse nome meio estranho aí, mas nada mais é do que os parceiros, os proprietários, enfim, aqueles clientes, que estão envolvidos para as coisas acontecerem, né? Exatamente, tá? Bom, dando sequência aqui, Grazi, fala um pouco para nós sobre esse cenário. Você até trouxe um número que a gente falava aqui também antes de entrar ao vivo, sobre, inclusive, a previsão já para a próxima safra, né? Eu acredito, assim, ó, que a Conab, ela sempre tem as expectativas sempre bem aderentes, né, a tudo que está acontecendo no mercado. E eu divulguei essa semana aí um vídeo para vocês, e não sei se chegou a todo mundo, mas que nós teremos, sim, já, segundo a projeção da Conab, um aumento de 3,9% na produção, e eu até comentei, isso significa 289 milhões. Aí a gente pega uma referência que agora, como a da safra 2021, né, movimentação de 256 milhões, e a gente já teve um impacto enorme sobre tudo aquilo que está acontecendo, né? Nos armazéns, as filas dos caminhões, mas, gente, o que eu quero dizer para vocês é que esse aumento, ele tem algo muito legal para acontecer. Hoje em dia, a agricultura, os engenheiros agrônomos, as pessoas envolvidas, elas conseguem performar melhor em determinada quantidade diária, né? Antes, o Ferreira, ele sempre fala, né, antigamente, lá na época dele, tem muito mais anos do que eu ali no agro. Mas uma coisa legal é que antigamente meu pai agricultor muitas vezes se plantava com um espaçamento maior, e hoje as plantações, elas são muito melhores customizadas em um espaçamento menor entre uma planta e outra, e isso impacta na nossa produção, porque aquilo que era produzido, sei lá, 50 sacas por hectare, agora a gente consegue performar isso muito melhor.
Eu acho que quem está aqui comigo na sala, que é produtor rural ou que tem um armazém geral, já vai sentir esse impacto dessa quantidade de produção rodando até chegar ao seu armazém. Eu digo que a gente tem essa questão do aumento da população de plantas na mesma área, né? Sim. Isso vem tudo justamente naquilo que eu falei lá no início, que a gente pode se orgulhar mesmo, que a gente faz, mas muito bem feito mesmo. Somos referências mundiais aí, mundial a respeito da questão de produção agrícola, que cada ano que passa a gente investe mais em tecnologia, mais em pesquisa e uma série de coisas que congregam para que a gente consiga ter esse aumento de produtividade, que vai ser incremental. Então, se a gente parar de incorporar novas áreas, tá, o que vai acontecer é que a produção continua aumentando, sim. Por quê? Nova tecnologia, novos maquinários, novo tudo, e você tem o quê? Maior produtividade pela mesma gleba, pelo mesmo tamanho de talhão. Exatamente. Então, esse vem sendo, é por isso que essa projeção também saiu. Estão abrindo muito mais áreas. Quem diz que a gente precisa abrir muito mais áreas, sabendo que a gente tem pesquisas, estudos e trabalhadores que estão colocando ali a cara a tapa todo dia para performar melhor cada vez mais, né, Ferreira? Isso, exatamente. E aí que tem até esse dado, né, Grazi? Fala aí todo, só para a gente ter noção desse estudo que é divulgado, que a Embrapa faz junto com o Conab e tudo mais, ao tamanho do impacto que a gente vai ter já como se diz, em poucos anos, né? Isso. E até já fico alerta aqui para os armazéns gerais, né? A gente já sabe que pelo tamanho da produção que a gente tem hoje, se a gente for parar para analisar, a gente não comporta toda a nossa produção. Isso já é fato e já vai fazer algum tempo que é dessa maneira. Mas imaginem vocês que a gente está falando da safra 30-31. Se eu já estou falando de um impacto grande que a gente já vai ter nessa safra, né? Imagina para a safra 30-31 que a projeção é esse crescimento e a produção de 333 milhões de toneladas. Então, assim, aqui já cabe uma maneira de estratégia de armazéns gerais, inclusive de ampliar, porque é um investimento que vai compensar, tá bom? E já pode ir pensando nisso a longo prazo. E sem falar nas tecnologias agora que tem à mão para evitar tantos transtornos que acontecem ali na safra que a gente vai falar ali mais à frente, né? Sim, exatamente. E na parte de produção de carnes em toneladas, a gente também tem um enorme crescimento, né? Sim. Então, exatamente. Muita coisa envolvida aqui. Isso, exato. E assim, até pegando essa percepção, que a gente tem é isso, a cada ano que passa, a produtividade aumenta de maneira significativa, mesmo sem incorporação de novas áreas, tá? Então, o Brasil ainda é um único país, talvez, com a possibilidade de alimentar o mundo de maneira sem causar impacto diretamente no meio ambiente, ou seja, você tem terras de pastagem hoje degradadas que podem serem destinadas para a produção, e com isso você acaba tirando aquela área e colocando confinamento, né, que é algo bem comum. Sim. Então o pessoal, deixou de ter a pastagem, deixa de ter incorporação de carnes. Não, na verdade você otimiza todo o processo, libera aquela área para produção de grãos e ao mesmo tempo confina o gado, você vai ter mais produtividade maior, como se diz, não só a rentabilidade, mas a produtividade mesmo, ou seja, você tem os animais confinados e com isso você tem um ganho de peso mais eficaz, por assim dizer. E tudo isso o Brasil tem condições, seja de profissionais, seja de tecnologia e de áreas, justamente para poder suprir essa demanda cada vez mais crescente por proteína animal e grãos, lógico. E grãos, que é o que movimenta. Até estava vendo uma outra estatística aqui, que 65% de toda a movimentação que a gente tem desses grãos, eu diria que é um número até maior, né? Mas tudo isso é via rodovia. Ou seja, é modal rodoviário. Né? Então, assim, para a gente sentir que tudo isso que a gente está falando de produção, ele tem impacto diretamente com os nossos caminhoneiros, né? Que a gente vai falar mais à frente também. Exato. E um ponto também, mesmo saindo das rodovias, a quantidade de caminhões necessárias. Lembrando que o grão sai da fazenda não é de vagão, não é de locomotiva, não é de trem. Então, ele precisa de um caminhão para levá-lo até que seja modal. E esse é 100%, não tem nem o que discutir. Exato, e a gente atende alguns clientes também do ramo de mudança de modal, né? No caso ferroviário também, e é isso, você vai ter o caminhoneiro lidando com trechos mais curtos, ao invés de pegar uma carga e levar para uma escoação direta para o porto via rodas, que acaba sendo muito ruim para ele, tá? E também, em termos de cansaço, né? Você tem uma viagem muito longa de alguns dias,
você pode fazer o que a gente chama de uma perna mais curta, né? Eu levo até um terminal, mudo para mudar o ferroviário e depois isso chega até os portos para serem despachados de navio. Querendo ou não, mudar o ferroviário, ele vem porque ele comporta, inclusive, uma capacidade, né, de movimentação do grão também é maior, isso, né? Exato. E graças a Deus o número de investimentos estão cada vez maiores. Espero que realmente isso destrave para que a gente consiga reduzir, inclusive, o custo do Brasil e ser mais competitivo ainda do que já somos. Sim. Perfeito. Bom, agora eu vou puxar um pouco aqui falando sobre ESG, a ideia aqui é justamente a gente falar. Então, pô, Ferreira, que diabos é isso, essa questão de ESG? Que a gente tá falando aqui. Exato. Então, quando você aventa isso aí, você vai olhar, você pesquisar, enfim, hoje é o termo, né? Dá um Google aí para você ver o que é ESG. Basicamente são siglas em inglês falando Environment, Social and Corporate Governance, tá? Que nada mais é do que governança ambiental, social e corporativa. Aí fala, pô, mas que cargas d'água a gente está falando aqui sobre melhora no processo de recepção e expedição? O que isso tem a ver diretamente com o armazém, com as pessoas que estão aqui diretamente dentro dessa sala, tá? Meio para tentar contextualizar, tá? Primeiro que é uma avaliação coletiva de cada empresa, né? Então, o armazém geral, quando ele é construído, obviamente, você tem que construir uma unidade armazenadora, seja para receber grãos próprios ou para prestar serviço para terceiros, e a principal função de um armazém geral é justamente o quê? Padronizar os grãos, tá? Para que eles possam ser exportados, destinados à indústria, tá? Para que transformem em ração, etc., ou para produtos que vão para o consumo humano direto. Então, essa é a função, padronizar e armazenar e dar garantia de que o grão seja de boa qualidade na hora do consumo final, tá? E, dentro desse aspecto, qual que é a pegada ESG que a gente tem que colocar? Que essas empresas elas devem se preocupar não somente com o resultado dela, ou seja, construir uma unidade, construir uma empresa que seja, e agora só preocupo com a geração de lucro, tá? Então, é essa pegada que vem modificando de maneira bem significativa que os consumidores passam a exigir um pouco mais de quê? De governança ambiental, ou seja, um armazém geral, ele está lidando, por exemplo, a lenha que ele está consumindo diretamente nas fornalhas, que seja para a secagem dos grãos, essas lenhas, elas são de que procedência? Tá? Exatamente. Elas causaram impacto ambiental, como é que foi feito esse processo? É uma lenha nativa, tá? Que já entra um risco que, na verdade, não pode mais. Então, exato. Essa preocupação ambiental. Então, o que de resíduo essa empresa, no caso, um armazém, está deixando no ar? Então, hoje, por exemplo, armazéns próximos às cidades, você tem a necessidade de colocar filtros, tá? No processo de secagem, milho, principalmente. Principalmente, porque a gente sabe que dentro do armazém geral, quando chega a época do milho, é a palhinha voando para todo lado. Aí tem aquela película, aquela membrana que vai dispersando ali para as cidades, e tem casos realmente que eu já vi na TV. Tá? Então, às vezes você está assistindo um jornal, aí tem a população próxima àquele armazém que está reclamando diretamente na TV, e isso gera um impacto muito negativo para a empresa, né? Então, essa preocupação ambiental, ela deixa de ser, diríamos, frescura, tá? E sendo algo do negócio. Então, é importante, efetivamente, ter essa governança ambiental, tá? E a questão dos resíduos, né? Então, a maneira como você dispensa, seja o óleo que é utilizado dentro da unidade, como você está conservando, a questão que eu fico... Eu gosto de, às vezes, visito alguns clientes e você vê lá toda a questão da separação do lixo, tá? Algo tão básico que hoje qualquer criança pegar seus filhos, Grazi, por exemplo, estão lá muito ambientados, tipo assim, antigamente, sei lá, você está andando de carro, jogava uma coisa na rua, então... Fazer, né, então você faz... a conscientização da realidade, né, do reciclável, daquilo que é ou não, né? Exatamente, enquanto você chega num armazém e vê lá tudo separadinho, orgânico, junto com aquilo que é reutilizado, que é reciclado, então isso é bem bacana de ver. Então vai nesse aspecto, tá? E onde é que isso linka diretamente com aqui? Apenas nessa questão do meio ambiente, da questão social e da corporativa, tá? Então, a gente puxa um pouquinho porque os fatores de importância do ESG. Tem um trabalho, inclusive, da PwC, tá? Que está aí o site disponível, que ela fala sobre a importância dos fatores do ESG no agronegócio. Então, ela tenta trazer para nossa brasa aqui, vamos assim dizer, tá? E tem a questão que eu queria falar, não só da questão ambiental, que eu falei sobre lenha, como é que você trata os resíduos que o armazém gera e tudo mais, mas falar sobre essa questão do social, tá? E onde é que isso linka com o agendamento e fluxo de recepção e expedição, tá? De uma questão bem bacana, tá? Que é justamente o seguinte, um fator como eu trato diretamente, sejam os meus funcionários, sejam os fornecedores, os meus clientes,
tá? E as empresas que lidam comigo, tá? E eu vou puxar simplesmente por uma questão aqui social que é importante. Motoristas, tá? Então, motoristas é, digamos assim, um dos principais parceiros de qualquer unidade armazenadora, porque ele vai fazer o link entre a lavoura diretamente ao armazém, e depois entre o armazém e o destino final daquele grão, seja para levar para a ferrovia, seja para dar destino a uma agroindústria, seja para exportação direta, enfim. Ele é um elo fundamental dentro da cadeia, tá? Porque sim, ele vai justamente pegar todas essas milhões de toneladas que a gente está falando, que só vai aumentar, graças a Deus, e justamente ele vai dar o quê? Vazão para esses grãos. E a pergunta é, como é que os nossos armazéns gerais, como as empresas em si, os pátios onde esses motoristas são recebidos, como é que elas estão tratando os motoristas, tá? Então, isso é algo cada vez mais que deve-se ter cuidado, tá? Então, nós tivemos aí, a gente vai falar sobre a lei do motorista. Vamos daqui a pouco, exato, que vem totalmente linkado com esse assunto, exato, né, que é... Isso. Então, assim, não é só questão de incorporação, é porque agora é lei que eu tenho que cumprir. Então, é isso que eu quero dizer em relação ao ESG. Então, qual que é o papel e como o armazém geral está lidando com o meio ambiente, com o social, com os fornecedores dele, com os parceiros, no caso aqui, tratando para o motorista, e a questão de governança, né? Que a governança é o quê? Anticorrupção, a gente vem de escândalos de corrupção no país, sim, infelizmente, então é uma preocupação cada vez mais constante, de não fraudar, seja o produtor, de não fraudar o motorista, enfim, coisas nesse sentido, que cada vez é mais importante que a gente tem. Então eu puxo aqui essa questão do ESG, tá, justamente para lá. Então como é que nós estamos tratando os nossos motoristas, né? Que é um elo tão importante da cadeia. E assim, Ferreira, eu gostei do comentário aqui do Guilherme, né? O Guilherme, ele vem da área do café, né? Tá vendo? Então, assim, como a empresa dele está se adaptando, né? Ele acabou de falar aqui pra gente aqui no chat, que tem 2 anos que publicamos nossa emissão de CO2 e esse ano compensamos com as nossas emissões por compra de crédito de carbono, ou seja, as empresas também, querendo ou não, armazém geral de grão, armazém geral de café, a gente tem que ter essa consciência que a gente também consome muito do meio ambiente. Então, essa sigla ESG, a gente vai ouvir muito ainda falar dela, tá bom? Nesses próximos anos, tá? Assim como foi a lei do motorista, lembra? A gente estava falando de 2015, mas isso ele já existe há bastante tempo que eles vêm lutando e publicando e falando, e desde 2015 agora, né, a gente traz ela como uma lei de fato. Exato, e aquilo, não precisa às vezes as coisas serem transformadas em lei, é entender para onde o mundo está caminhando, e essa questão do ESG, ela é fato. Tá? Então, ao invés de me adequar simplesmente quando vier uma lei, olhar para os meus processos, tá? Como o próprio Guilherme comentou, entender como é que eu faço o movimento. Eu me recordo, sei lá, há 20 anos atrás eu trabalhava numa empresa, no armazém geral, e a gente já fazia todo o processo de separação, principalmente do reciclável, e vendia isso. E esse dinheiro que era vendido era convertido em uma horta comunitária, então, só para você ver a pegada, para que era justamente para os funcionários levarem para casa. Então, era algo bacana que ajudava e gerava benefício não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas envolvidas. Então, imagina isso junto com essa aí. Pois imagina isso dentro do armazém geral, que ele é um pouquinho mais deslocado, você converte isso até mesmo numa horta, vamos dizer assim, você tem o consumo da tua cozinha, né, que você fornece o alimento para o funcionário. E até a questão ambiental colocando sobre também o incremento de muitos, inclusive essa semana passando a rodovia, eu vi um cliente nosso com os painéis solares, ou seja, já também a pegada ambiental, ou seja, fazendo com a energia limpa para tocar uma unidade armazenadora, projetos cada vez mais viáveis e com uma quantidade de projetos saindo de uma maneira muito interessante no Brasil. Projeto a longo prazo, né? Exatamente, justamente com essa pegada de reduzir essa pegada de carbono e de emissões, né? Sim. Perfeito, Grazi, fala sobre essa foto aí, uma foto bonita porque significa muito grão, mas vamos lá. É muito grão envolvido aí, mas vamos combinar que a organização, ela não tá legal, né? A gente tem aqui uma concentração de operação, motorista guardando, e aqui a gente não tá levantando bandeira para motorista de maneira nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso, né? Que tudo que a gente for falar hoje é muito focado para como a gente consegue auxiliar um armazém geral a se organizar.
A cena aqui é simples, não há organização. Então, para acontecer um estupim de um motorista, alguma coisa parecida, vamos dizer assim, prático para eles, né? Nossa, tô há, sei lá, 2 dias, né? Aguardando aqui numa fila. Esse aqui não é o caso, porque a gente sabe que essa movimentação tranquilamente ela entraria dentro do armazém durante o dia, né? A performance hoje que nós temos os nossos clientes ali, a performance, eles conseguem performar muito bem vários caminhões ali durante o dia, muito mais que 20, tenho certeza absoluta. Então, mas esse ali são grãos que a gente está falando de grana envolvida mesmo, de fato, né? E que está ali exposta e na mão de alguém que talvez nem sempre vai ter a paciência e o zelo que um armazém geral tem com esse grão. Sim, com certeza. Tá? E na verdade, quando você pega, só aproveitando e dando gancho, que o que ocorre justamente aí, nessa foto, não sei de qual armazém, uma imagem que está pública dentro na internet, no Google mesmo, tá? Sim. Mas ali você está, com certeza, você tem tanto o processo de descarga quanto de carga. Aquilo que eu falei. Com certeza. As janelas estão cada vez mais comprimidas, né? Então, a concentração das operações. O que ocorre? Nesse processo, você vai ter, por exemplo, muitos caminhões chegando, porque, sobre a concentração falando, né? Antigamente você tinha plantadeira de quantas linhas, né? Bem menos do que se vê hoje. Então, você passa pela rodovia com alguma prancha transportando, por exemplo, uma plantadeira, poxa, plantadeiras gigantes, com tratores cada vez maiores e que você encurta o período de plantio. Encurtando o período de plantio, o que vai acontecer? Você vai colher praticamente ao mesmo tempo, e a capacidade de colheita também das colheitadeiras cada vez maior. Então, o que acontece? Mais caminhões na porta dos armazéns no período mais curto. Então, eu me recordo lá, sei lá, há alguns anos atrás, né, não vou para não ficar batendo em datas aqui, mas você tinha, a safra começava lá em janeiro, fevereiro e até o final de abril, citando aqui Goiás, região sudoeste do estado de Goiás, tá? Então você tinha 3, 4 meses de safra, tá? Então era muito bacana você ter esse processo de que a safra é espaçada, às vezes chegava uma semana, dava uma caidinha, e o que acontece hoje? Nós começamos o período de chuva agora, tá? Então o quê? Todo mundo lançando semente ao solo, com as plantadeiras gigantes, né? Então você tem o quê? Produtividade. Por outro lado, você tem a necessidade de ter muitos caminhões chegando no armazém na mesma época. E com isso você vai ter filas. Quer dizer o seguinte, você não vai ter fila? Não, a fila para recepcionar, sim, ela existe. E ela vai existir, porque está todo mundo chegando no mesmo momento. A soja está saindo da lavoura, então não tem como segurar isso, né, Ferreira? E da mesma forma já tem navio esperando, então o grão que secou já tem que sair para ir para a ferrovia ou diretamente para o porto. Então, a concentração das operações, ela de fato existe. Isso vai exigir o quê? Maior capacidade das unidades armazenadoras. Isso é um fato. Se eu não consigo receber todo mundo imediatamente, no mínimo que eu tenho que fazer é o quê? Organizar. Tá? Então, evitar aquilo que você falou. O motorista está ali, daqui a pouco apareceu um engraçadinho, furou a fila, aí o cara já está algumas horas esperando, quiçá mais de um dia, talvez, dependendo, se tiver muita chuva e tal. Então, com isso, o cara se sente prejudicado e daqui a pouco já está com a cabeça quente. Isso gera uma briga num pátio, onde eu já presenciei, infelizmente, cenas dantescas de ter que chamar a polícia dentro do armazém geral para poder conter os ânimos dos motoristas. E, às vezes, o camarada está ali esperando, daqui a pouco já tomou um pouco de álcool, infelizmente, e daqui a pouco já quer puxar um facão para o colega, enfim. É todo esse ambiente que ninguém quer, que todo mundo entende. As operações realmente elas ficaram concentradas. Mas a partir do momento que eu tenho a minha organização, sei em que posicionamento da fila eu estou, né? Então aí fica melhor para mim, eu não preciso, porque eu sei que realmente está cheio, mas pelo menos está organizado. Tem até uma pergunta legal da Cíntia. Cíntia, obrigada por estar participando com a gente aqui. Eu acho muito legal quando os clientes eles entram aqui conosco, acho muito show. Ela perguntou aqui para mim, Grazi, você acha que um armazém que tem a demanda máxima de 35 caminhões por dia necessita mesmo de uma automatização de filas? Aí eu te devolvo com uma pergunta também, tá, Cíntia, que ela é mais para você refletir, que eu acho que é bem essa pegada que quem está na gerência do armazém tem que estar ali pensando, tá? Será que esses 35 caminhões estão esperando muito tempo na fila? Sabe? Isso incomoda, isso tá gerando na tua equipe de trabalho, tá?
Ela está conseguindo performar legal sabendo que tem um monte de fila de caminhão lá fora? Porque é terrível quando a gente tem ali caminhoneiro que perde a paciência e tem que ficar. Eles ficam indo e voltando na balança. E aí, como é que tá? E é vai demorar, vai demorar. Você entende? Eu acho que a pergunta é muito essa que você tem que fazer para você e entender o cenário da tua empresa. Essa fila, se ela tá gerando essa fila, isso me incomoda? Tá deixando a minha equipe menos produtiva? Porque, assim, a pessoa que tá ali na balança, ela não tem que estar discutindo com o caminhoneiro, tá? Para que a tua produtividade, para que a tua capacidade de entrar, de recepção e expedição seja rápida, a pessoa que tá ali na balança, ela não tem que estar respondendo pergunta de caminhoneiro, né? Então, você tendo uma gestão, você evita esse tipo de situação, tá, Cíntia? Com certeza. Até reforçando aqui, o Leandro coloca que a chave virou muito rápido, e virou mesmo, tá? Você aumentou a produção, concentrou as operações, e a gente precisa de um nível de organização um pouco maior. Então, depois a pesquisa aqui já foi até lançada, eu vou dizer os números para a gente ver, mas é isso, esse enquadramento ele é necessário. E lembrando, volto na questão do ESG, será que eu preciso daqui a pouco transformar em lei que eu preciso de determinada coisa, ou já posso dar um nível de conforto no ponto de vista de organização para os meus parceiros, né? Muito importantes, que são os motoristas. Então, você cumprir, por exemplo, o Leandro citou aqui a questão dos KPIs, né? Que cara, eu preciso descarregar em tempo. Então, para mim organizar isso aqui, no período de muita concentração, tá chuvoso e o secador tá cheio, as moedas abarrotadas, obviamente eu sei que eu vou ter mais tempo para descarga. Porém, ao invés do motorista ir lá a todo momento, depois chegar, fulano chegou, atravessou na minha frente, vai evitar toda essa discussão. Se você mantém um nível de organização, os níveis de estresse tendem a ficar mais baixos. Então, a operação da safra já é estressante, a gente sabe. Então, quando você não organiza muito, você já coloca mais lenha na fogueira, concorda, cara? Eu tô totalmente de acordo. Então, Cíntia, quero que você reflita sobre isso que a gente está conversando, porque eu acho bem importante você ver até onde dentro lá do teu armazém aquilo que está gerando de desconforto ainda ou não. Tem investimento que compensa você ter. Por exemplo, tá? Uma organização às vezes é algo simples e a gente vai dar essas dicas mais na frente para você ver que é mais investimento, mais um esforço de praticidade de dia a dia do que investimento em dinheiro, na realidade, exatamente. Tá? Então, aqui, só para puxar aqui, a Grazi complementando, tá? A gente perguntou aqui como é organizada a fila dos caminhões na empresa, 47% quase até o momento aqui, né? Quase 50% anotação é manual, então isso é bem comum. Geralmente você vai ter uma figura, às vezes, de um porteiro ou de alguém que faça uma anotação ali, justamente para evitar briga entre os motoristas, tá? E você tem esse processo de anotação manual numa folha, numa prancheta lá, tal. 9% utilizam o Excel, 19% algum sistema para poder fazer esse agendamento, e 23% não fazem. Então, eu já vi também unidades onde eles deixam os motoristas se organizarem, tá? Então, verdade, a gente até tem um cliente, a gente estava falando esses dias atrás, né? Ele falou assim, olha, eu falo assim que a minha capacidade estática, ela é tranquila para receber tantos caminhões por dia e que não me gera problema, porque eu tenho ali a minha pessoa de confiança, falo, fica enfileirado daqui para cá e daí na sua vez você vai entrar para pesar. Então, assim, eu também acho muito legal, porque pelo menos tem alguém organizando, sabe? Sim, exato. O que ocorre muito é porque geralmente quando você vai, por exemplo, no processo de recepção, às vezes você tem motoristas que já estão acostumados com a unidade. Sim. Então, sim, aquele cara que veio do estado de São Paulo, de Minas, para Goiás, por exemplo, ou vai para Mato Grosso para fazer o puxa, né, no período da safra. Tá? Então, é um cara que está acostumado a trabalhar num armazém com um produtor. O grande problema, às vezes, é quando você coloca para exportação ou para retirada desse grão, você começa a trazer motoristas que nunca foram na unidade. Tá? E isso você traz todo tipo de motorista. Então, obviamente, tem os bons, tem os ruins, tem os péssimos e tem os excelentes também. Então, se você tem um processo mais organizado, você evita possibilidades de estresse desnecessário. E eu cito muito esses motoristas que chegam pela primeira vez na unidade.
E a gente até vai dar umas dicas ali no final. Vamos dar dicas lá na frente, porque é muito comum chegar o tempo todo ali caminhoneiro novo. E a gente tem assunto para falar um monte aqui, né? Exato. Vamos lá, fala um pouco sobre essa lei. Lei do motorista, a famosa lei do motorista, né, Ferreira? Foi lutado durante muitos anos, né? Eles lutaram muito tempo para que eles tivessem, querendo ou não, e é justo, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que é de muita responsabilidade, em primeiro lugar. Aquilo que eles movimentam, eles sabem que é muita grana envolvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que ele é um trabalhador como todos nós, né? Eu acho que quando a gente coloca um pouquinho da palavra até empatia aqui no nosso discurso, algumas chaves elas giram, como o Leandro falou ali no nosso chat, né? Então, a lei do motorista, só para deixar ela bem clara aqui, porque talvez alguém aqui dentro da sala não saiba, mas é que eles têm direito a 1 hora de alimentação, tem que ter 30 minutos de descanso a cada 6 horas no mínimo, tá? Lembra que antigamente, né, os caminhoneiros, e talvez ainda existam caminhoneiros dessa maneira, tá? Que fazem longos trechos ali sem tirar pausa, tomando energético e entre outros, como é que era o outro? Repeat, né, que o povo chamava, né? Então, assim, às vezes fazendo esse sacrifício, porque para ele também na safra ele tem lucro. A gente tem que entender isso, né? Que enquanto ele está ali fazendo um frete, ele não vê a hora de fazer logo essa descarga para que ele possa ir para a próxima, né? Mas aí agora eles têm uma limitação, eles têm que trabalhar ali 8 horas de turno com as 4 horas extras, assim, que é o limite deles, né? Ou seja, eles podem trabalhar 12 horas por dia, né? Exatamente. Então, quando a gente coloca essa empatia no lugar e começa a virar essa chave de que eles são parceiros, eu acho que daí a gente começa a ter um entendimento também que do lado deles, eles também pensam, poxa, mas eu tô aqui, eu preciso descarregar, eu tenho outro frete lá, que também eu preciso ganhar grana com isso, entendeu? Então, daí você começa a se colocar no lugar do outro, daí você começa a compreender o porquê da urgência deles, né? Isso, e às vezes por que eles estão tão estressados, né? Então, por isso que eu falo, mesmo com um fluxo menor, se você deixa organizado, ele sabe, por exemplo, que posição que ele está na fila, ele vai ver um painel, vai chamá-lo, você gera essa possibilidade, que daqui a pouco ele é um parceiro, então ele vai, às vezes, escolher descarregar ou carregar no teu armazém, tá, do que no do outro, que ele sabe que é bagunçado, não se respeitam as filas, enfim. Com certeza. Tem algumas empresas que acabam recebendo apelido, né, infelizmente. Aí o motorista, eles mesmos já se convertem. Pô, carregar lá no lugar tal, louco, lá é muito ruim porque, sei lá é uma desorganização, o pessoal não trata bem a gente, então a gente está voltando lá a questão do S, né, do ESG, é isso, são parceiros tão importantes. E aqui ainda tem a questão da estadia, né, Graça, dentro da lei do motorista, que pode gerar, inclusive, um problema para a unidade armazenadora, ou local onde ele estiver carregando, principalmente, tá? Que é tem a questão da estadia. Tem a questão da estadia também, ou seja, para o caminhoneiro, ele sempre vai entender mais ou menos assim, ó. Se eu tiver que, por mais que a empresa banque, a gente sabe que o armazém geral, ele leva esse prejuízo, sim, pagando estadia, né, porque acaba que muitas vezes é da responsabilidade do armazém. Hoje tem algumas transportadoras que se responsabilizam por isso também, mas alguém vai levar esse prejuízo, tá? Então, ou o armazém, ou muitas vezes até a transportadora. Na cabeça do motorista, ele sempre vai pensar, eles estão me usando de depósito, né? Na cabeça dele sempre vai ter isso, eles estão me usando de depósito, eu deveria estar já fazendo outro frete, não tô, e daí vem com esse negócio de estadia, achando que vai resolver meu problema, e não vai, e na verdade não resolve mesmo não, porque na cabeça do motorista, esse é o momento dele de ganhar dinheiro, é simples. Né? E por outro lado, ele também não enxerga que o armazém geral, nessa hora, também está sofrendo um prejuízo que ele não estava preparado. Sim. Tá? Então, tem sempre aquele negócio. A gente sempre tem que ter empatia, porque somos todos parceiros no final das contas, né? Exato, exato. E às vezes no processo, quando não está muito organizado, eu já vi isso, presenciei,
por exemplo, um armazém não estava recebendo mais, tá? Porque estava cheio ou teve algum problema, tá? E foi avisado para quem estava mandando o grão, tá? Exemplo, cara, será, estourou uma correia, arrebentou uma correia, então você não resolve isso rápido, né? Então, aí você avisa a transportadora, ó, não envia. Só que a transportadora continua enviando, às vezes. Então, porque ela tem aquele frete para poder transferir, ela pega o motorista, bota lá, o armazém já tinha avisado, o motorista deveria estar sabendo, mas aí alguém usou de má fé porque precisava logo embarcar naquele contrato e mandou o problema para a porta do armazém, tá? Então, por mais que seja um fluxo pequeno, cara, quando você está mais organizado, você fala, cara, não adianta você mandar agora pela manhã, porque eu não consigo descarregar ninguém, porque nós estamos com a equipe de manutenção trabalhando diretamente aqui para poder resolver um problema, tá? E eu só vamos liberar depois do meio-dia ou alguma coisa nesse sentido, tá? E eles, às vezes, as pessoas não querem nem saber, mandam os motoristas para lá e gera todo esse conforto. Aí chega para o armazém e fala, pô, mas eu avisei que não estava recebendo. Aí o motorista, pô, mas me falaram que estava descarregando. Aí os dois ficam prejudicados, né? Sim. Ok. Ali, Cananda, enquanto você muda o slide, eu vou comentar aqui o da Cananda. Exemplo de armazém geral, tá? Ó, por parte do motorista, sempre recebem elogios, né? Porque tem cantina, tem banheiro, tem café, e tem sombra, e tem água e fresca, né? Exatamente. Aí é todo esse processo. Somos parceiros, né? Isso. A gente não pode esquecer. Exatamente. Então, todo esse processo de descarga aí, ou carregamento, né, eles precisam ter isso. Por isso que eu tô falando que o S lá do SG é justamente isso, né, ser elogiado por esse motivo. E não ter uma lei que te exija fazer isso. Se é o teu parceiro, tá, se é uma empresa, então como é que a gente está tratando efetivamente um dos principais parceiros, que são os motoristas, tá? Então tem prejuízo para os dois lados, conforme você citou, tá? Isso. Bom, Grazi, puxando um pouco aqui para a questão da transformação digital, né, eu digo a pandemia aí, isso aconteceu na vida de todos que estão aqui presentes, né, então, infelizmente, veio essa tragédia, que é essa pandemia, que afetou inúmeras famílias, milhares e milhões de famílias no mundo todo, tá, e independentemente de credo, raça, cor, enfim, e posição social, afetou chegou todos. De uma maneira que não teve essa distinção, né? Exato, então... E a gente teve que se adaptar muito, muito, muito rápido, e eu digo que o movimento que talvez seria ali em uma década ou mais, a gente teve que espremer para um ano, tá? Então, a gente mudou a relação como a gente estuda, a gente mudou a relação como a gente compra, a gente mudou a relação como a gente se alimenta, não se alimenta porque não é virtual, mas o deslocamento até o restaurante. Delivery agora está super em moda, delivery, né? Exato. Agora é o normal, você pagava as contas às vezes fisicamente, cito o meu pai, por exemplo, que era um usuário frequente de banco, tá? E agora você faz tudo isso de maneira completamente online. E eu me pergunto, dentro do nosso setor, né, quando a gente olha, por exemplo, dentro de armazéns gerais ou de coisa, o que mudou, né? Porque, obviamente, o grão não ficou digital, eu não mando o grão eletronicamente, né? Mas, por outro lado, existe o risco, né? Então, você tem a interação entre, por exemplo, portaria e motorista, tá? Balanceiro e motorista, troca de documentos. E quando eu estou falando da pandemia, eu estou falando quais foram os cuidados necessários justamente para evitar, inclusive, esse contato, né? Então, nós tivemos um processo de transformação digital também dentro do processo de recepção e expedição de grãos. Aqui eu posso falar desde, por exemplo, o motorista não tem necessidade de descer da cabine do caminhão, ou seja, uma pesagem automática, ao processo para entender, por exemplo, qual a quantidade de grãos está vindo para cá, ou seja, tendo ferramentas que me dão visibilidade de quantos caminhões estão vindo, tá? Ter, por exemplo, ao sair da unidade, não ter também interface, eu ter um totem que gera o romaneio para mim. Então, tudo isso já existia, né, obviamente, mas que se acentuou. Por exemplo, o motorista quer saber a posição dele na fila, ter a condição dele poder consultar isso sem ter que ter a interface sem ter físico. Ter um contato físico. Acho que isso é a coisa mais importante que houve nessa transformação digital como um todo. Exato. Sabe? E é muito legal que os armazéns estão nessa pegada agora. Sim. Porque assim, a pandemia ela continua, as pessoas estão vacinando, mas o cuidado ele vai ter que ser prolongado e pelo jeito, gente, vai ser a longo prazo isso. Não vai ser alguma coisa que vai acabar, que vai resolver de um dia para o outro. Não vai ser.
Então, o que a gente consegue melhorar isso para evitar qualquer tipo de situação de contaminação, né? Sim, exato. Tá, aí coloca outro ponto, por exemplo, é aquele processo, né? Quando você está num processo já de estresse da safra, porque concentrou as operações, aí você não consegue trabalhar conforme você diz. Aí a transportadora ligando para saber onde é que está o caminhão dela, liga para saber se o caminhão já carregou, aí daqui a pouco, sei lá, a esposa do motorista sabe que está lá e liga no armazém para saber se ele já carregou também, aí daqui a pouco a pessoa não consegue trabalhar de tanto ficar atendendo o telefone e o WhatsApp. Exatamente. Então é nesse processo. Eu acho que aqui tem muita gente de armazém geral que sabe, né? Sim, querendo ou não, todo mundo quer notícia da carga, ou quer notícia da pessoa. Né? Exato. Aí tem um desses pontos aqui da transformação digital, que é assim, qual que é o status do veículo no pátio? Enfim, esse caminhão está onde? Então, imagina se eu tenho uma forma de deixar as pessoas sabendo, sem ter que fazer. Eu já sentei em reunião para conversar, às vezes, com o cliente, e o telefone não para de tocar. Por quê? A transportadora querendo saber, o caminhão já saiu? Status da carga. O caminhão chegou? Não sei o quê. Pô, e o cara fica ali de garoto de recado, né? Então, nesse processo, que seja, né, de agendamento, que seja de saber a posição do motorista, de consultar pelo um app para saber se o caminhão foi descarregado, ter toda essa visibilidade, saber quantos caminhões ainda faltam para carregar, se eu já performei tudo que eu tinha programado, enfim. Tudo isso hoje, automatização, né? Como o Leandro falou, ajuda muito, ou seja, eu reduzo o tempo, eu evito o contato físico, numa pandemia muito importante. Então, toda essa transformação digital, ela veio para ficar. A grande questão é que ela é desafiadora, porque aquilo que aconteceria talvez em uma década, a pandemia forçou muito a maneira como a gente trabalha. Um ano e meio, né? E eu falo assim, que essa transformação digital, ela veio para ficar, né? E uma coisa muito legal que só comentando, né? O Johnny falando lá da transportadora, né? Falando um pouquinho dessa questão das transportadoras, que isso é algo muito comum mesmo, Johnny, não tem nem o que a gente discutir, eles mandam mesmo e depois Deus nos acuda dentro do armazém, né? E o Leandro falando ali algo muito legal, e vai estar lá na frente, a gente vai falar um pouco mais, a parte de automação também ajuda muito, mas carroceria do caminhão não é depósito. Eu acho que essa é a coisa que a grande maioria dos armazéns gerais ouvem o tempo todo, né? Quando eles se estressam, já vem falando, aqui não é depósito, aqui não é Casa Mãe Joana, não, né? Mas também ele falou uma coisa muito legal, né? A reorganização dos processos e layout da unidade. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho também, porque é uma super dica. Exato. Aí ele fala, aqui o Ítalo falando sobre a falta de comunicação, aí cai justamente nessa questão dessa transparência, que acho que é o próximo slide. Que é esse aqui. Quando a gente fala do envolvimento, né, os stakeholders, aí eu estou falando de motorista, dos embarcadores, das transportadoras, dos pátios, dos clientes, fornecedor e uma série de pessoas envolvidas, tá? Então, como é que a gente hoje faz isso, né? Como é que essas coisas funcionam para que a gente evite esse processo, né? Aquilo que eu disse. Então, até lançou aqui uma pesquisa, se vocês puderem participar, é como as transportadoras consultam o status do caminhão no pátio, tá? Aí, você vê tanto que a transformação digital, né? Antigamente se usava muito o telefone, então você está ali falando, mas hoje em dia você para de ser, não incomodado, mas acionado pelo telefone tocando ali, aquele barulho, mas WhatsApp aqui no 12, né? Aí no 12, cliente. Aí você saiu para tomar uma água, voltou, já tem lá 20 mensagens, o caminhão chegou, o caminhão saiu, a nota está emitida, não sei o quê, já tem que mandar o CPE, e assim por diante. Então, a pesquisa está rolando aqui, agora a gente tem 30% telefone e 70% WhatsApp, tá? Então, isso vira uma loucura, porque daqui a pouco você não trabalha e ficou só respondendo WhatsApp e você precisa fazer as suas atividades. E os donos de armazéns que estão aqui pensam, o que meu funcionário está fazendo com o WhatsApp na mão? Respondendo cliente, tá? Aí daqui a pouco fala que está no Instagram, né? Entendeu? Nas redes sociais. Isso é algo a se pensar, porque a gente tem muitos recursos hoje no mercado de ter essa transparência sem a necessidade de ser algo tão manual assim, como a gente falou ali no caso da transparência e também falando sobre sobre a transformação digital, né, Ferreira? Sim, exato, que ela vem justamente para poder ajudar nesse aspecto, né? Então, eu digo, antigamente, cito meu pai, né? Meu pai ia até a agência bancária para poder efetuar o pagamento de conta na lotérica. E hoje em dia ele tem mais tempo para ele, justamente porque ele usa o celular para fazer esse processo, né? Então, que mudança que foi essa, né? Então, ela teve que encurtar, porque as agências fecharam. Então,
foi forçado a fazer isso. Então, muita coisa, se a gente mudar no processo, sem investimento, conforme você mesmo havia colocado, a gente já começa a melhorar o E eu sempre gosto de falar para os nossos clientes, né, Ferreira? O Armazém Geral, ele é um banco. Sim. Né? Ele é um banco. A Siacom tem o software que opera o banco, né? Uhum. E dentre de milhões de funcionalidades que a gente tem dentro do CIA, a gente já tem recursos para que essas consultas aconteçam também de maneira online. Então, você que é cliente da Siacom e não conhece ainda isso, já existe, tá? Exatamente. Deixar um merchanzinho aqui, ó. Exato, é uma forma de você manter transparência, tá? Mas, assim, a grande questão é isso. Precisa melhorar essa comunicação. A comunicação, ela tem que existir, tem que ser clara, sempre. Exatamente, né? Aqui, até a Cintia coloca, ó, tem transportadores que estressam a gente, tira o nosso foco. E é fato. Eu já vivi isso na pele e sei como funciona. O camarada O Johnny ainda complementando, né? O Johnny complementando. Gente, a revolta contra as transportadoras. Mas, na verdade, gente, esse tumulto, ele vai acontecer, querendo ou não, e cabe a gente, né? Aqui a gente vai listar agora aqui um tanto de problema comum que é a tua realidade aí do armazém, né? Atraso nas programações, né? Transportadora falou que ia mandar em tal horário e não manda. Eu tenho certeza absoluta que tem quem está aqui nessa sala do segmento de armazém sabe que isso é uma realidade terrível, tá? Custos com horas extras e diárias para motoristas, apesar de hoje algumas transportadoras estarem se responsabilizando, porque querendo ou não, elas mesmas são as causadoras, muitas vezes, dos tumultos. Então, aqui elas estão se responsabilizando, mas ainda existem armazéns que levam esse prejuízo, tá? A baixa produtividade pela ineficiência dos funcionários aqui, gente, é terrível quando a pessoa que está na balança tem que ficar dando satisfação para motorista e atendendo ligação de cliente querendo saber saldo. E assim, torna tudo muito improdutivo, né, Ferreira? O Johnny até colocou algo bem comum, isso aqui eu já escuto demais, né? O mais comum é, pode ir que eu já mandei sua ordem. Aí o cara chega lá no armazém, carga? Não liberou. Poxa, mas eu andei 50 quilômetros para vir pegar essa carga aqui. Não, quem liberou, não, tá aguardando ainda o pagamento, a transferência do saldo, e o cara tá ali. Então, e a transportadora fez o quê? Consegui pôr o caminhão lá na porta. Agora joguei o problema para quem? Para o armazém. Agora fica o cara lá na porta e às vezes você não está preparado, você não preparou a estrutura, que seja, né? Aí daqui a pouco você tem que pagar a hora extra para o teu pessoal, ou ter que mexer, deslocar algum funcionário teu para poder dar assistência para o motorista, que seja, para ser mais um ou dois. Então, essa falta de comunicação, eu volto naquele slide anterior, ela provoca esse tipo de problema. Provoca muito, né? Filas nas portarias e falta de fluidez dos processos, né? Isso aqui é uma característica comum que gera muito problema. Desvio das atividades, um funcionário que não consegue executar todas as atividades que deveria estar executando porque tem que ficar apagando incêndio, tá? Porque é bem isso, bem essa a realidade, tá? A falta de visibilidade da posição dos veículos e operação em curso. Tipo assim, o caminhoneiro já tá na minha vez, já tá na minha vez. Né? Essa falta de visibilidade, ela também é ruim. Motoristas perdidos dentro do pátio, né? E depois a gente vai dar dica lá na frente de coisas simples que podem ser feitas, que vai melhorar e muito, né? O dia a dia. Falta de aderência à programação, tá bom? Então, ou seja, foi programado tal item para agora e agora eu não posso cumprir isso aqui porque chegaram outras demandas na frente. Né? E às vezes falou, eu programei para fazer a carga, X cargas por dia, e eu estou dividindo a parte da manhã e na parte da tarde. Aí daqui a pouco a transportadora manda tudo na parte da tarde. Eu não tenho condição de carregar. Aí vou ter que ir até a noite para poder suprir aquilo. E aí vou ter que entrar no banco de horas, hora extra, ou deixar meu pessoal cansado, alguma coisa. Aí, poxa, o caminhão já está aí, não, já estourou o tempo, eu não consigo carregar. Não, quebra essa aí para mim, não sei o quê. Aí o funcionário tinha feito um compromisso com a família, sei lá, de passear, alguma coisa, e aí fica preso no armazém porque o cara não conseguiu cumprir o horário, e extrapolou. E transportadora mandou em um determinado horário, sobrecarregou a capacidade do dia, é terrível isso. Exatamente. Né? E a comunicação falha, né, com os clientes e parceiros. Acho que esses são problemas que existem.
Exato. E aqui colocando como as transportadoras consultam, só para fechar aqui, 20% telefone e 80% WhatsApp. Então, o WhatsApp foi substituído pelo telefone. Foi. Telefone substituído pelo WhatsApp. Isso. E hoje em dia é aquilo, né? Então, você fica de olho, e hoje, como muita gente usa no computador o WhatsApp, você fica ali respondendo status de carga, né? Cena comum. Agora, eu vou até utilizar aqui passar um vídeo, que é justamente dessa fila aqui, pessoal. Para vocês verem, ver se isso é comum. Isso é extremamente comum, gente, período de safra. Período de safra. Todo mundo está querendo descarregar o mais rápido possível. Usando o acostamento como estacionamento, tá? Isso bem comum aí em várias regiões do Brasil. Tá, e até colocando aqui, antes da gente voltar para o slide, isso é uma cena comum, eu mesmo filmei, tá no município de Jataí, próximo a Goiânia aqui, e ali você percebe, bem claro, né, não tem, a rodovia estadual não tem acostamento, tá próximo à cidade, e esses caminhões parados ali, o que eles causam, né? O pessoal começa a se alimentar ali, tem motorista parado do lado de cada rodovia do lado de lá, daqui a pouco eles começam a atravessar, fluxo de carro continua passando, aí você vai ter resto de comida, animal pode chegar. Então, você tem risco de atropelamento. Lixo jogado, o cara se alimenta mal, muito tempo esperando, enfim. Toda essa série de problemas que podem chegar a casos fatais, como às vezes o cara atravessa ali, passa um carro, atropela, infelizmente esse motorista morre. Olha o impacto disso, né? O quão grave isso é, tá? E aqui até para colocar um outro vídeo aqui também, tá? Que é comum também, tá? Eu também fiz esse vídeo aí, tá aí uma fila, vocês vão ver a quantidade de caminhões, veículos passando, tá? E o vídeo cortou, mas essa imagem vai longe, justamente a mesma coisa. Então, às vezes você vai passar ali à noite, tá? Um camarada, a sinalização não é legal, e daqui a pouco alguém abre a porta, desce da boleia do caminhão. O risco de ser atropelado é muito grande. Então, novamente, animais, alguma coisa, o camarada fica ali, daqui a pouco consome a bebida alcoólica, aí achou que ia descarregar rápido, aí achou que ia voltar para casa. São inúmeros, é um acúmulo de problemas ali quando a gente começa a gerar esse tipo de fila, né? E ali, essa fila que você filmou por último, ela estava gigantesca, né? Ali a gente sabe que era um processo que ele ia ser bem lento mesmo até ele conseguir ou receber o expediente. Né? Exatamente. E aqui, um caso está no YouTube, eu vou startar esse vídeo para vocês verem o caso que chegaria para mim, que eu digo ser o extremo, né, Graça? Concordo, eu já concordo. Comentou, inclusive, mas dê uma olhada nesse vídeo de vocês aí. Aí, ó, tem gente com mais coragem aí, ó. Acabou de abrir aqui, ó. Vai descarregar, diz que vai descarregar. Olha o rolo que vai dar isso aqui agora. Quero ver limpar essa balança. Podia ter deixado ele descarregar do lado ali, né? Agora que vai fechar mesmo. Vamos aqui, ó. Toda faixa. Coragem aí, ó. Abriu e ainda vai pra frente. Ó. Aí, ó. Então, vou cortar o vídeo até um pouco mais longo, mas aquele ali seria o caso extremo. Para um camarada chegar a fazer isso aí, é porque ele já está por aqui, alguma coisa muito grave aconteceu. E eu quero até fazer aqui um parêntese, tá? Esses vídeos estão muito comuns no YouTube, gente. Assim, você que é armazém geral, você não assiste, depois você entra no YouTube para você ver a quantidade de motoristas fazendo isso, tá? Para nós, ele chega como um caso extremo, com certeza absoluta. Até na forma deles pensarem, se você vê o título disso, tá? É a vingança do motorista, sabe? Então, assim, a falta de empatia não foi em nenhum momento, porque eles também não pensaram neles mesmos. Sim. A fala de um deles chega e fala assim, pô, mas podia ter feito isso aqui no lado, né? Porque agora vai parar mesmo tudo de vez. Exato. Ou seja, sabe, gente, a pessoa perdeu a paciência, foi uma maneira dela de encontrou se vingar e no final das contas, aqui a gente só está falando de prejuízo.
Prejuízo porque para o armazém, né? Porque até você conseguir organizar a balança novamente para que seja possível um carregamento... Atrapalhou todo mundo, na verdade. Atrapalhou todo mundo. Tá? Os colegas, os outros motoristas, tudo, né? E eu peço muita gentileza de você que armazém, olha depois lá no YouTube, gente, o tanto de motorista, tipo assim, eles se apoiam fazendo isso. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, é claro que a gente sempre tem que usar da famosa gentileza, né? Sim. Que a gente sempre tem que colocar a tal da empatia, né? Olha, estamos com um probleminha aqui agora. Tudo que é bem conversado, ele não sai caro, né? Então, como a Cananda antes falou, né, do armazém dela, tudo organizadinho, chamar para tomar um café, tem que chamar para próximo para não chegar numa situação extrema como essa, né? Exatamente. E aqui, Grazi, eu gostaria que você falasse aí que a gente puxa, né? Como é que a gente pode dar, então, dicas aí, já que a gente falou de dicas, para poder melhorar essa situação, né? Tá. Planejamento de safra, pessoal, né? A gente sabe que durante a safra, aí como é que eu organizo a parte do planejamento de recepção? A gente sabe que os caminhões que chegam para recepção não tem, eles vão chegar, eles precisam vir e eles precisam descarregar. Então, a dica simples ali é organizar. Tá? O organizar, eu acho que ele vem em primeiro lugar. O caminhão foi chegando, vai fornecendo para ele uma senha, vai organizando fila. E aqui a gente está falando de algo que não custa nada mais do que muitas vezes o falar, tá bom? Também uma outra coisa legal que a gente falou aqui, né? Se planejar para a safra. Se planeje com antecedência, sabe? Organiza teu armazém pensando, quando iniciar a safra, o que eu preciso fazer para evitar a fila, tá? Então, comece. Como que eu posso deixar o ambiente um pouco melhor para que consiga ter fluidez nessa recepção e expedição? E aqui a gente tem como planejar safra, como planejar mensal, como planejar semanal. O bom do semanal é que se uma estratégia que eu usei agora de tentar me organizar não fluiu legal nessa semana, na próxima eu consigo fazer fazer ela de uma maneira diferente, que talvez dê fluidez, né? Sim. Assim, eu falo, todo mundo deve ter o controle, né? A gente vai entrar na safra, durante o ano, qual é o fluxo de veículos do meu pátio? Janeiro de 21 agora, quantos caminhões eu recebi? Quantos eu expedi? Tá? Com o plantio mais ou menos na mesma época, eu já sei mais ou menos a quantidade de veículos. O chefe, o patrão fechou um lote de carga, vou embarcar para quem? Tá? Vou embarcar para a empresa X e X. Perfeito. Então, como é que eu vou organizar, planejar na próxima semana esse embarque para que a empresa A não me tome os melhores horários? Isso eu já vi. A empresa A estava mais próxima, botava os caminhões dela tudo na primeira hora. E a outra empresa que também comprou o lote ficava lá para o fim do dia, tá? Porque a outra já chegou ali, já entupiu todas as primeiras vagas, né? Então, organizar isso, fazer uma organização do ponto de vista, falar, na próxima semana eu estou embarcando tanto para você quanto para outra empresa. Então, vou te destinar, sei lá, 3 vagas pela manhã e mais 4 na parte da tarde. Envia 5 caminhões, só envia 5 caminhões por dia, porque eu não tenho capacidade de receber mais do que isso. Simples. Exatamente. Você ter essa conversa, ela vai fazer diferença, tá? Formalizar, muitas empresas transportadoras e algumas tradings, formaliza por e-mail para eles. A minha capacidade de veículos por dia para sua empresa chega a 5 por dia. Não encaminhe mais do que isso, porque vai ficar na fila. Já avisa com antecedência. Exatamente. O combinado não sai caro, né, Grazi? O combinado sai caro. E essa questão de centralizar vem muito a ver com a questão da pesquisa que a gente tinha feita lá, que era justamente entendendo, como se diz, centralizar, né? Telefone, WhatsApp, etc e tal. A minha sugestão, pessoal, apesar do WhatsApp ser bem dinâmico e tudo mais, a minha sugestão é que talvez não utilize, porque ele vai te perder muita atenção e talvez você tenha que colocar um canal que seja o e-mail, tá? Então, talvez formalizar um pouquinho mais, justamente para evitar essa chuva de acesso, né? Todo mundo te perguntando ao mesmo tempo alguma coisa e você não tendo essa condição. Se você centraliza num canal, facilita, talvez. O WhatsApp acaba que ele tá mais na mão, mas vamos combinar aqui que todo mundo, para ter acesso ao WhatsApp, a gente tem que ter um e-mail registrado.
Todo mundo tem e-mail no celular, gente. Então, é um canal melhor do que o WhatsApp, porque o WhatsApp, ele é informal, tá bom? E quando você oferece ali para o teu cliente um extrato de movimentação para ele por e-mail, por exemplo, você está formalizando para ele algo importante. Tá? Acho que é bem importante a gente virar essa chave de deixar as coisas mais formais possíveis e não tão informais como o uso de um WhatsApp. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, né, Grazi? Daqui a pouco eu já vou mostrar uma técnica gratuita, baratinha, que vocês vão poder usar e que vai ajudar nesse ponto 2 aí, principalmente, tá? O que você me fala desse item 3, Grazi, sobre a questão do reforço visual do pátio? Reforço visual no pátio. A gente, até alguém, como eu acho que foi o Leandro, né? Ele comentou ali a parte, eu até na hora me cocei para falar isso aqui, porque é muito verdade. Muitas empresas estão optando quando o caminhão é novo, tá? Quando o caminhoneiro é novo, é a primeira vez que ele vai acessar o teu pátio. Muitas empresas estão fazendo flyers, sabe? Com o desenho do pátio. Ó, aqui é a moeda. Um folderzinho, né? 15 por 15. Tá? Um negocinho simples. Entrega para ele saber onde é a moeda, aonde é a caixa de expedição, tá? Porque isso vai facilitar ele dentro do pátio. Ele não vai ficar perdido e nem precisar ficar se comunicando. Vamos pensar na pandemia. Os caras rodam o tempo todo. Né? A gente tem que pensar no cuidado com os nossos funcionários dos armazéns nessa hora, tá bom? Então, eu imagino que fazer isso, imagina o caminhoneiro que chega no teu armazém receber um folderzinho ali, ó, dando o desenho do pátio. Isso linka com 4, que é a comunicação, principalmente você falou das primeiras viagens. E o reforço visual do pátio, pessoal, é o que eu falo, às vezes o motorista acostumado a ir até o armazém já sabe. Ele vai ali, chama o fulano, bebe um café, já pega o negócio, já entra e sabe. Agora, o motorista entra no pátio, aí daqui a pouco a rota de expedição é para o outro lado, e o cara está lá para o outro lado. Placa, pessoal, uma placa pincada, expedição, moeda. E assim por diante, entendeu? Eu acho que é muito legal. Tem até alguns pátios que a gente visita e que, assim, a caixa de expedição, ela fica aqui e a moeda, ela fica do outro lado, né? Eles fazem com que o caminhão, eles dêem uma volta um pouco, para que eles não se cruzem dentro do pátio. Sim. E é muito legal. Isso, na verdade, é uma virada de chave, porque você coloca lá uma placa, para a recepção, pegue a direita, para a expedição, pegue a esquerda. Então, assim, acaba que eles não se cruzam de maneira nenhuma e o teu pátio, ele fica melhor de performance, né? Eu consigo tracionar melhor essa logística dentro do pátio. Sim. E além disso, a questão das ferramentas, né? Eu vou mostrar aqui uma agora, justamente, que é algo gratuito, que vocês vão ver como funciona, que ajuda a melhorar. Então, essas 5 dicas aí, tá? Planejamento, quantos caminhões eu recebi na última safra? Quantos estou esperando? Tem lote novo para embarcar? Como é que eu vou me organizar para esse processo? Né? Centraliza, evita talvez o WhatsApp, pode ser uma dica boa. Sim. Mas vai engessar muito, mas documenta, porque é sempre bom e você evita aquele desvio de função que a gente falou lá atrás, tá? Colocar essas placas nos armazéns, usar um flyer, principalmente para os novatos. Cara, você chegou aqui, o armazém funciona assim. E as regras são assim, tá? Então, tipo assim, como é que funciona, como é que faz, o que não pode ser feito ali dentro. Então, para não falar, eu não fiquei sabendo. Não, você está sabendo, tá aqui o flyer. Tá aqui, ó, eu te entreguei, a informação foi dada. Isso, né? Exato. E a ferramenta de comunicação. Já aproveitando aqui, eu vou agora compartilhar aqui minha tela. Isso. Que agora é muito mão na massa isso, né, Ferreira? Isso que a gente vai apresentar aqui. Só colocando, viu, pessoal? Aqui está um formulário, uma ferramenta do próprio Google, tá? Estou usando aqui o Google, porque todo mundo aí deve ter um Gmail da vida. Plataforma gratuita, né? Exatamente. E aqui tem, por exemplo, aqui eu coloquei o nome, que é Agendamento Armazém Secom, formulário de agendamento de carga e descarga no armazém tal. Que é o veículos sem agendamento não entrarão na fila de carga e descarga. Já avisei, avisei logo. Aí concorda que eu já estou colocando algo para parar a bagunça, né? E aqui, por exemplo, eu vou até preencher um aqui, deixa eu pegar aqui, vou gerar o link. Ok. Aí eu posso ir colocando aqui, por exemplo, tá?
Coloquei ali o endereço de e-mail, né? Qual que é o tipo de carga? Qual que é o nome do cliente? Sei lá, vamos pegar aqui, Gil, sei lá, transportadora Ciacom. Qual que é o telefone de contato? Vou usar aqui, 9976-4545, para a gente poder ter a possibilidade de falar com a pessoa, né? Qual que é a placa do caminhão? Sei lá, KBN 0890. Tá? Qual que é o nome do motorista? Antônio César. Qual que é o produto que você vai embarcar? É soja. Quantidade. O meu tem capacidade para 40 toneladas. 40 toneladas. Data prevista. Ele vai carregar amanhã, dia 1º. Qual é o horário que ele vai chegar? Está previsto para chegar às 9 horas, por exemplo. Observação, alguma coisa, tá? Se tiver alguma observação, já coloca ali logo também para informação e gera o link. Tá, perfeito. Aí, nesse momento, o que acontece? Aí, se você estiver usando, por exemplo, um Gmail, tá? Aqui, que está cadastrado, está aqui, agendamento no armazém. Aqui está os dados. Já chega prontinho para você no e-mail. Isso é muito legal, uma ferramenta do Google gratuita e que vai te ajudar muito. Exato. Né? Aí você vai olhar e fala o seguinte, o cara pediu para as 9, só que às 9 já está preenchido. Eu poderia muito bem vir até aqui e responder o cara. E eu já estou tirando do WhatsApp, colocando. Aqui, infelizmente, esse horário já não está disponível. Não está disponível. Favor, chegar tal hora. Disponível. Por exemplo, vou marcar para as 10. Algo nesse sentido. Ok? Aí eu aguardo o retorno. E isso tudo fica o quê? Documentado. Tá? Então, isso é a coisa mais importante para toda a empresa, né? A formalização. Aí você fez um form do Google e você centralizou. Então, aquele problema que a gente estava falando lá atrás, eu já começo a dar uma matada de problema ali, tá? Então, já deixo um canal mais formal, ok? Bom, isso foi uma dica. Aí aqui no nosso site também, tem até deixa eu até compartilhar aqui, que nós temos ali, inclusive, umas planilhas que podem auxiliá-los, tá? E para você que é cliente da Ciacom, se não entrou no site, tá cheio de conteúdo legal ali para ajudar vocês cada vez mais, viu? E você que não é cliente, você entra lá e dá uma olhada nos conteúdos que a gente posta ali, nos materiais ricos, tá? Exato. Então aqui você tem tanto e-book, webinar, planilha, diagnóstico, tá? Mas aqui na aba de planilhas, tá, pessoal? Aqui você tem desde a parte de gestão de estoque, algumas outras coisas, mas eu quero falar aqui, planilha de controle de pesagem de caminhões, tá? Então, aqui você pode ter, ao invés de fazer no papel, às vezes você pode usar uma planilha para poder organizar. E essa planilha pode ser até online para poder facilitar o processo diretamente com todos os clientes, tá? Depois vocês baixem lá e já comecem, pensem nesse planejamento para usar uma planilha como essa, você que não usa ainda. Você vai ver que no dia a dia ela vai ser muito útil. Isso. Aí, ainda compartilhando aqui, aí obviamente a gente pode ter diretamente um próprio sistema, né? Então esse aqui, por exemplo, é o nosso sistema que faz agendamento de cargas e descargas, tá? Os clientes que já utilizam, e a ideia é justamente aqui, você tendo uma única plataforma, a possibilidade de organizar isso e evitar todos esses problemas que a gente havia relatado. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que a capacidade do período da semana, eu já executei 20% e 25% do que estava previsto no dia. Então, exemplo, quinta-feira, pessoal, aqui eu planejei fazer uma carga de 600 toneladas e já embarquei 450. Então, aquela falta de comunicação lá com transportadora, com o fornecedor, está tudo no único local. Inclusive, o proprietário da unidade vai estar direto. Ou seja, 12 caminhões foram previstos para embarcar hoje, eu já embarquei 9, tá? E como é que isso aqui funciona? Bem simples. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vou agendar uma carga, tá? Por exemplo, eu estou embarcando um lote para tais empresas. Qual que é o cliente? Eu vou fazer, sei lá, vamos citar aqui, Paramuru. Qual transportadora que eu vou usar? Sei lá, transportadora Ciacom. Aqui eu vou inserir os dados do veículo, né? Então, por exemplo, KBN, aí vai aparecer os veículos já cadastrados. 555, tá? Aí eu vou ter o bom da plataforma, assim, é porque ela já fica já com os dados já programados quando o veículo já passou uma vez pelo teu pátio. Isso não vai ser imputado cada vez, ele já fica ali, né? Exato. Registro. Aí aqui só para vocês verem, tá? Aqui eu coloquei, então, que eu estou carregando soja, aqui já me colocou. Qual que é a janela que eu tenho disponível? Cara, você só tinha uma janela que eu faço o carregamento de um veículo por hora, e cada pátio vai ter a sua possibilidade, né? E aqui eu tinha destinado uma cota de 750 para essa transportadora, e ela ainda tem 500 disponível.
a uma simulação, né? E eu posso vir aqui consumir esse horário, tá? Qual que é aqui? Não vai conseguir por conta das horas, entendeu? Mas aqui eu tenho as janelas, mas vamos supor que amanhã eu vou fazer esse agendamento. E aqui ele já vai me abrir quais as janelas que eu tenho disponível. Que tem de horário. Então já das 7, por exemplo, se a sua unidade trabalha das 7 às 17, por exemplo, isso pode ser mutável, tá? Mas vamos supor que aqui eu tenho às 10, tá? Aí aqui que eu tenho às 10, então aqui eu posso solicitar a gravação. E nesse momento, olha lá, a quantidade não foi informada, ele tem que informar quando tem que carregar. E aqui vai dar um outro alerta, na verdade, tá? Aqui, ó, falha a gravar alteração, motoristas com restrição. Uma coisa que é muito importante, porque a gente sabe que recebe, né, Grazi, nas unidades, às vezes chegou um motorista bêbado, às vezes chegou um motorista que destratou o balanceiro, chegou um motorista que... Quebrou cancela, né, já aconteceu, depreciou de alguma maneira o armazém. Então aqui nós temos também a possibilidade que a gente chama de blacklist, tá? Mas aqui, só para fechar esse carregamento aqui... Vamos colocar um motorista bonzinho. Vamos colocar que está habilitado, né? Ou que selecionei outro motorista. Gravei, aí está aqui o comprovante, tá? Eu posso abrir o arquivo. E esse aqui é o agendamento, está formalizado. Qual que é o cliente, o horário, qual que é a previsão dele de chegada, tá? Que vai ser tal horário. Então, está tudo aqui às 10 horas que a gente está previsto para ele poder chegar. E como é que isso vai refletir aqui? Então, aqui eu posso vir aqui diretamente no dashboard aqui da operação, e eu já consigo ver efetivamente o que eu tenho de agendamento, tá? Então, tem 4 caminhões em trânsito vindo para a unidade, tá? Então, é assim que funciona. Eu sei que estão vindo 4 caminhões aqui. Isso, e tem... Aí você vai acompanhando, até porque o dashboard a tela, né? Vamos falar assim, um linguajar bem português. A tela, ela é muito legal porque você tem uma variedade de informações ali, ó, dentro da unidade corporativa, quantos caminhões, né, já foram concluídos, quantos estão para chegar, então toda essa visibilidade você vai ter. Exato, e aqui eu posso ter, ao invés do cliente ficar me ligando, o próprio cliente vai acessar o site dele, exemplo, eu estava embarcando para Caramuru, por exemplo. A própria transportadora Caramuru, que se vire olhar ali o status de carga. Exatamente. Aí a Caramuru sabe que tem 2 caminhões dela que está em trânsito e um está lá dentro da unidade, e essa semana ela já carregou 16, então, essa informação. E eu posso ter aqui também o dashboard da transportadora. Então, exemplo, eu quero saber, tá, a transportadora que eu usei foi a Ciacom, por exemplo. Tá? Vamos supor que está embarcando para Caramuru. Aí o cara da transportadora quer saber dos caminhões dele que ele mandou lá para dentro. Perfeito. Tem um caminhão em trânsito e já embarcou 7. E, obviamente, se ele quiser consultar essa placa, tem como ele fazer isso aí. E como funciona, na verdade, isso imaginando para quem já é cliente Ciacom, né, como é que isso vai funcionar interligado com a nossa aplicação, tá? Então, porque tem, né, integração. Isso, exato. Aí vamos supor que esse aqui é uma tela de portaria, né? Então, esse caminhão aqui, se a gente olhar aqui no nosso dashboard, aqui, ó, tem um caminhão que está dentro do pátio que está com a primeira pesagem, que é esse caminhão aqui, que ele está dessa cor aqui. A partir do momento que eu pesar ele aqui agora, que eu fizer o processo de pesagem, vou guardar um peso maior aqui. Então, eu já estou usando o sistema, aquele sistema completamente web, tá, pessoal? É isso então, que é bem legal dele. E já dá para acessar ela pelo celular, inclusive. Isso, e tem como integrar com o nosso WMS, o que é bem legal. E claro que se for... e tem como integrar com demais plataformas? Também é possível. Também é possível, sabe? Exatamente. Então, é um plus a mais que você dá para as transportadoras, para você falar assim, agora tudo aqui é organizado. Exato. Tá? E aqui, ó. Então, esse caminhão estava aqui, né, Grazi? Estava com uma pesagem aqui, eu vou dar uma atualizada aqui. Tá? E nesse momento eu vou ter, na verdade, 2 caminhões que estão com a primeira pesagem. Então, à medida que os processos vão executando, eu vou ele já vai, ele já vai modificando todas as plataformas, né? Exato. E ali vai dando, inclusive, o tempo, quanto tempo que ficou lá dentro, quanto tempo que aguardou para descarregar. E aqui, quando eu finalizo, por exemplo, um romaneio, que eu vou emitir nota de saída, alguma coisa nesse sentido, tá? Nesse momento aqui, também já vai ser alterado diretamente o fluxo de pesagem, tá? Então, aqui eu faço a impressão do romaneio ou não, tá? E aqui eu já eliminei aquele caminhão que estava ali, eliminei não, né? Ele saiu fora da unidade. Exato. E agora, aqui o total de concluídos já subiu para 34,
porque eu acabei de finalizar a operação e agora só falta ter um caminhão que está com fluxo de segunda pesagem. Tá? Então, essa visibilidade todo mundo vai ter. Transportadora, o fornecedor, então sabe aquilo que a gente falou da comunicação estar legal entre todas as partes? Com o TMS, isso é totalmente possível. É claro que é uma ferramenta que não é não tem como a gente fazer isso dentro de uma plataforma do Excel, mas é uma plataforma muito útil para o dia a dia do armazém. Tá, perfeito. Então, assim, pessoal, finalizamos aqui, até já recebemos um pouquinho a questão do horário, tá? A gente sabia que isso ia acontecer desde o início. Exato. Mas a ideia aqui, Grazi, eu acredito, espero que a gente tenha cumprido, e o pessoal pode dar o feedback aí no chat, tá? Era justamente trazer, inclusive, algumas possibilidades, tá? Fazer do tipo de problema que isso vai ocorrer e como as coisas estão mudando e que a gente precisa melhorar os processos. Então, a gente trouxe algumas dicas, tá? Que elas não custam grana, não custam investimento, às vezes o investimento é muito baixo, perto do retorno que aqui a gente vai falar, tá? E também, obviamente, aqui no final a gente mostrou uma aplicação que já tem tudo isso praticamente aqui dentro, né? E facilita bastante o dia a dia, tá? Mas a ideia era que é justamente jogar luz sobre essas questões e entender que a gente consegue se melhorar, né, Grazi? Ah, conseguimos. E assim, ó, vou puxar a sardinha pro bem do lado da Ciacom. TMS é uma baita de uma ferramenta que vai ajudar muito, tá, pessoal? Acho que compensa depois você buscar entrar em contato aqui mesmo com o nosso departamento para entender um pouco melhor como funciona, tá? Porque essa isso é o principal. Aí aqui vão ter pessoas que vão mostrar para vocês com todo o prazer do mundo como funciona e claro, quem sabe a gente possa até fechar a parceria. O investimento ele é baixo sobre isso, e mesmo assim, se caso você queira começar com alguma coisa, citamos aqui o form, tem a planilha nossa que está lá. Que é gratuito. Você consegue usar, exatamente. Né? Então, assim, o nosso desejo é que a gente tenha, né, trazido para vocês algo de excelência e que tenha feito principalmente vocês refletirem sobre como melhorar, né, para essa próxima safra, sabendo dessa movimentação toda que está para acontecer, né? Exatamente. Bom, acredito que a gente atingimos o objetivo aqui. Agradeço imensamente você, Grazi, por ter nos auxiliado aqui nesse processo de estar trazendo informações com a sua experiência também, né, ao longo desses anos. Então, agradeço em nome de todo o time da Ciacom, tanto da operação, do pessoal do marketing que está trabalhando aí por trás até o momento também. E agradeço a todos que estavam aqui presentes e passo a palavra para você para despedir da nossa audiência aqui. Certinho. Bom, pessoal, também só tenho a agradecer, tá, ao Ferreira por ter me confiado essa responsabilidade, a Josiele, que faz parte do nosso time. Nós temos uma grande parte do comercial hoje trabalhando aqui, conversando e interagindo com os clientes também, que eu acho muito legal. E claro, né, gente, falar sobre aquilo que a gente gosta sempre é muito prazeroso, né? Então, eu espero que aqui a gente possa ter trazido algumas dicas que vocês de fato vão conseguir executar ali no dia a dia de vocês, tá bom? Exato, beleza. Então, muito obrigado a todos. A gente encerra. Aguardo vocês no próximo evento. Vocês vão receber através dos nossos canais de comunicação. No mês de outubro, a gente volta trazendo mais informações e mais algum assunto relevante para o setor. Grato, pessoal. Bom descanso a todos e boa noite. Tchau, tchau.